Agora vai. Bom dia. Hoje eu e o Rodrigo vamos apresentar nosso seminário de conservação de alimentos por desidratação osmótica. Aqui, rapidinho, o nosso roteiro de apresentação. A gente vai abordar o histórico, os fundamentos do método da desidratação osmótica, a ação sobre os micro-organismos e enzimas, os métodos e equipamentos utilizados, as aplicações, os efeitos sobre o valor nutricional e sensorial dos alimentos, as vantagens, desvantagens e limitações, panorama do Brasil e do mundo e a conclusão. Começando com o histórico, a gente não tem datas muito específicas sobre onde começou e como começou a utilização de sal, salmoura e compostas. Mas a gente sabe que antes de descobrirem, né, que os alimentos poderiam ser conservados através do uso de sal, os alimentos eram conservados apenas pela utilização de calor e de frio. Então, a sal, ela realmente foi uma descoberta inovadora, né, que permitiu que as pessoas conseguissem manter os alimentos bons para o consumo durante muito tempo. Então, o histórico da utilização desse processo, ele vem da necessidade de prolongar a vida dos alimentos. Muitas vezes porque existem regiões onde existe um inverno muito rigoroso, e aí você não consegue produzir durante esse inverno, você precisa de alimentos armazenados, ou então lugares onde existe uma disponibilidade de recursos muito grande, né, que você não consegue produzir os alimentos. Então você precisa de métodos para conservar eles, para que você consiga manter um estoque de comida para períodos em que você vai passar por uma maior escassez. Os fundamentos do método, eles vão ser reduzir a umidade do alimento utilizando um gradiente de concentração de solutos para diminuir a suscetibilidade para deterioração, seja ela de natureza química ou biológica. Existem alguns fluxos envolvidos, né, na desidratação osmótica, entre eles o fluxo de saída da água do alimento para a solução, que é esse primeiro que a gente está vendo aqui. Então, aqui a gente tem um produto, a solução e a água passando do produto para a solução. Além disso, a gente tem o fluxo de transferência de solutos para o produto, que é esse 2 aqui que a gente está vendo. Então, os solutos que estão na solução, eles vão passar para o produto. E isso aqui muitas vezes vai estar associado aos aspectos sensoriais, né, do alimento, do produto final. A gente tem o fluxo de saída dos solutos do produto para a solução, e aí a gente está falando de ácidos orgânicos, minerais, vitaminas e outros. Existem os mecanismos de desidratação osmótica, entre eles difusão, onde o transporte de matéria passa das zonas mais elevadas de concentração, as zonas hipertônicas, para as zonas de baixa concentração, as hipotônicas. Além disso, a gente tem a osmose, que vai ser o movimento do solvente entre os meios com concentrações diferentes de solutos, separados por uma membrana semipermeável, e o encolhimento do produto, que é a alteração na microestrutura do tecido fresco. Os fatores que vão influenciar no processo de desidratação vão ser a temperatura, a concentração do agente osmótico, o tempo de imersão, o tipo de agente osmótico e a geometria da amostra. Por exemplo, o cloreto de sódio é um agente desidratante indicado para o uso em hortaliças e produtos carnes, porque ele apresenta uma capacidade de redução da atividade de água e aumenta a força motriz de saída de água do produto. Existem alguns parâmetros operacionais que são interessantes a gente comentar. O primeiro deles que a gente vai falar é a perda de umidade. Ela vai ser dada pela relação entre o peso inicial da amostra, o peso final da amostra, a umidade inicial e a umidade final da amostra, sempre multiplicado por 100, porque é uma medida em porcentagem. O ganho de sólidos é um outro parâmetro que a gente vai utilizar, também em porcentagem. E aí a gente vai fazer uma relação entre o peso inicial e final da amostra e os teores de sólido inicial e final da amostra. Por fim, a gente tem o índice de eficiência de desidratação. Ele vai ser a relação entre a perda de umidade e o ganho de sólidos. A partir desse parâmetro que eu falei, eles vão poder ser utilizados para diferentes fins. Então, se você quer desidratar um alimento, você usa um índice de eficiência de desidratação mais alto. Se você quer fazer impregnação,
Quando, por exemplo, a gente faz marinados de carne, a gente vai utilizar um índice de eficiência de desidratação mais baixo, porque ele vai favorecer que os solutos que estão na solução entrem, né, no produto, e no produto, nesse caso, a carne. E aí existem informações específicas, que você pode controlar o índice para cada produto que você deseja. Sobre os micro-organismos. A, a utilização da desidratação osmótica, ela vai ser para o controle da população microbiana. Pode ser feita, então, a inibição dos micro-organismos, né, por bloqueio da multiplicação, ou morte, quando há perda irreversível da capacidade de reprodução dos micro-organismos. Então, aqui embaixo eu trouxe uma tabelinha para a gente exemplificar. O NaCl, né, o cloreto de sódio, ele vai promover desidratação tanto do alimento quanto do micro-organismo. Então, ele vai atingir principalmente as bactérias, exceto as halotolerantes, e pode ser utilizado em carnes, em queijos, em hortaliças. E a gente tem os açúcares, que vão ter um efeito similar ao do sal, porém a concentração tem que ser 6 vezes maior e vai atingir principalmente as bactérias. Pode ser utilizado, então, em conservas de frutas, balas, leite condensado. O sal, cloreto de sódio, ele tem um efeito bactericida e bacteriostático, e esse efeito ele vai depender da concentração salina no meio e do tipo de micro-organismo envolvido. E aí, aqui embaixo, eu trouxe alguns tipos de micro-organismos que eles vão ser resistentes à utilização de sal nas conservas, né? Então, os osmofílicos, eles necessitam de um ambiente com baixa atividade da água, como os produtos açucarados, para que eles possam se desenvolver. Os osmodúricos, eles vão suportar, mas não necessitam de ambientes com elevada concentração de açúcar. Os halofílicos necessitam de ambientes com elevada concentração salina para se desenvolver, e os halodúricos suportam ambientes com alta concentração de sal. Esses são os micro-organismos que eles não vão se afetar pela utilização de métodos de desidratação osmótica, mas os demais vão se afetar. Então, sobre os métodos e equipamentos, eu trouxe aqui um fluxograma, né, da elaboração de produtos a partir da desidratação osmótica e de valorização de coprodutos a partir de frutas e hortaliças danificadas e fora do padrão. Então, os alimentos sem classificação vão passar por uma seleção. Essa seleção vai dividi-los em partes danificadas e não danificadas. As partes danificadas, elas vão ser utilizadas para outros propósitos, né, como produção de compostos, como para fermentação alcoólica. As partes não danificadas, elas vão ser desidratadas com açúcar. E aí, se elas forem frutas, elas vão passar pela secagem complementar, e aí a gente vai ter a fruta seca. Se forem hortaliças, elas vão ser desidratadas com sal e depois passarem por uma secagem complementar. A gente pode ver aqui também que existem vários subprodutos, então nada desse processo se perde. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Esse aqui é de um artigo sobre desidratação osmótica de manga com utilização de vácuo, né? Então a gente tem aqui todo um esquema, né, de como é que funciona o equipamento para fazer a desidratação e a aplicação de vácuo. Aqui do lado eu trouxe alguns exemplos, né? Aqui a gente tem uma máquina de aplicação de injeção de salmoura. Aqui a gente tem várias agulhas que quando a carne, para carnes, né? Quando a carne passa aqui, elas vão descer e injetar uma salmoura dentro da carne. E aqui a gente tem um equipamento de transferência de calda, de transferência sanitária de calda, né? Para a fabricação de frutas em calda. Bom, a aplicação desse método industrialmente é principalmente em frutas e hortaliças, aqui empregando o açúcar no caso. E a gente tem vários exemplos, por exemplo, maçã, banana, essas frutas de final de ano, uva passas, damasco, pêssego, abacaxi, são produtos mais secos. E na utilização do sal, a gente vê principalmente a carne de sol e a carne seca. E como a Isis já falou, a carne de sol às vezes vem da necessidade da carência de refrigeração, quando tem uma carência de refrigeração da pessoa. Então isso no Brasil a gente vê às vezes em lugares que as pessoas não conseguem conservar numa geladeira ou não tem um equipamento.
e usa essa técnica para conservar por mais tempo a carne. Bom, sobre o valor nutricional do alimento, acredito que o mais importante que acontece de mudança é a impregnação do sal ou do açúcar no alimento. Então, isso para uma dieta, principalmente em pessoas que têm, devem seguir uma dieta mais direta, mais controlada com esse tipo de alimento. Então, fica um pouco mais complicado, principalmente pessoas hiperglicêmicas e com pressão alta também. A gente viu em um artigo que a perda de vitamina C, do ácido ascórbico, ela acontece em menor quantidade quando o processo osmótico de desidratação ele é utilizado em comparação com quando é utilizado somente outro tipo de processo convencional de secagem. E também comparando com somente outro processo de secagem, a alteração de cor, de textura e de sabor mesmo, ela, ela é menor do que comparado com outro método de secagem somente. Bom, aqui algumas vantagens de utilizar esses métodos, a gente colocou que são a redução da perda das características sensoriais, que eu acabei de citar, como melhora na textura, o aumento da estabilidade dos pigmentos no alimento e o ganho por processamento de redução de gasto em tratamentos finais. Como a desidratação osmótica é um processo que não consegue retirar tanta água do alimento, às vezes é necessário utilizar outro método de secagem após a desidratação osmótica. Tem a vantagem disso você gastar menos energia no processo final de secagem, mas também tem um outro ponto que é uma desvantagem, que é a necessidade desse processo subsequente. Então, às vezes, dependendo, você vai precisar de um outro espaço, de um outro mecanismo para acabar essa secagem. Outra desvantagem é a perda de alguns sólidos naturais do alimento, açúcares naturais, minerais e outros nutrientes. Isso é normal, mas como eu disse, comparado à utilização somente de técnicas convencionais de secagem, ainda é menor. Outra desvantagem é o ganho de açúcar e de sal, afetando o perfil nutricional, e também a dificuldade do tratamento da solução que é utilizada durante o processo, a técnica. Então, em relação ao panorama de utilização dessa técnica no Brasil e no mundo, a gente sabe que existem vários produtos que eles se utilizam da desidratação, né? Como, por exemplo, bacalhau, queijo, frutas secas. A grande questão para a gente é o consumo. Então, os fatores que vão determinar a demanda de alimentos vão ser a população, urbanização, informação e educação, estrutura etária e renda. Existem também as tendências de alimentação, né? Que elas vão seguir, então, sensorialidade e prazer, saudabilidade e bem-estar, conveniência e praticidade, qualidade e confiabilidade, sustentabilidade e ética. Os alimentos conservados pelo método de desidratação osmótica, eles vão, então, apresentar níveis sensoriais, né? Aspectos sensoriais, que muitas vezes vão agradar mais o consumidor. Existe a grande questão da conveniência e da praticidade, né? Principalmente quando a gente fala de grandes centros urbanizados, quando a gente fala de pessoas que têm uma renda maior, o aumento da população. Então, tudo isso traz com a gente a necessidade de que tenha alimentos que sejam mais convenientes e mais práticos de serem consumidos. Além disso, os alimentos produzidos através do método de desidratação osmótica, eles vão ter uma grande qualidade, uma grande confiabilidade, porque a gente sabe que eles passam muitas vezes por mais de um método, e aí eles vão apresentar uma qualidade microbiológica muito boa.
Por outro lado, existe a questão da saudabilidade, do bem-estar, que a gente, durante os anos aí, vem vendo, né? Muitas pesquisas relacionando o consumo de maiores níveis de sal e açúcares, correlacionando esse consumo com prejuízos à saúde. Então, essa é uma questão que a gente deve se atentar. Além disso, sustentabilidade e ética. Muitas vezes esses produtos eles vão ser produzidos em indústrias, então existe aí uma grande emissão de gases, né, para a atmosfera, além de certa produção de resíduos. Então, essas são todas as questões que a gente deve avaliar. Mas, de forma geral, são produtos de qualidade, são produtos práticos, fáceis, que se adequam muito ao perfil de consumo das pessoas no mundo agora, né? Então, para finalizar, a desidratação osmótica ela é um processo que é utilizado na remoção parcial de água quando se coloca um produto em contato com uma solução hipertônica de solutos. E, apesar de ser necessário utilizar outras técnicas de processamento, a desidratação osmótica ela é utilizada como tratamento preliminar para outras técnicas de desidratação, porque ela visa melhorar a qualidade do produto final, como a estabilidade na cor, maior retenção de vitaminas e qualidade na textura. Então, se a gente pensar em tudo isso, no perfil do consumidor que mudou e no futuro, a gente vê que existe um grande espaço para o crescimento da utilização desse método na conservação de alimentos. Aqui estão nossas referências só para finalizar. A gente agradece a atenção e é isso. Obrigado.